Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Eu estou agora aqui em Palestina do Pará, lugar de terra boa, aqui no Pará e bom de pecuária. E eu estou numa área de Zuri. Esse Zuri, ele foi mal manejado. Por quê? Porque ele estava muito alto, pouca pressão de gado, tá? E ele ficou passado do ponto e muito taludo. Observa vocês, olha a brotação como está saindo aqui da parte alta. Ela sai fraca, ó. Sai daqui, que é os lugares, ó. Aqui eu tenho uma gema apical, ó. Aqui eu tenho outra gema apical, tá soltando broto. Aqui embaixo tem mais outra gema apical que tá saindo. E aí vai. E isso é ruim, porque a planta perde o vigor. O ideal é que esse pastejo tivesse sido mais intenso e o gado tivesse quebrado esse talo. Aí não teria brotação, a brotação viria mais de baixo. O que acontece? O pecuarista, muitas vezes, ele fica invocado com o pânico. Por quê? Porque você tem um pânico aqui e você tem outro pânico aqui. A hora que esse pânico cresce, ele tem que fazer isso aqui. Se ele fizer isso aqui, essa distância entre uma planta e outra é normal. O que às vezes não acontece é essa para essa. Por quê? Porque isso aqui não vai fechar, aqui não vai fechar. Então, aqui nós vamos ter uma área, um vazio. Tá? Só que vocês observem também outra coisa. Olha só que maravilha, tá? A quantidade de pânico que está nascendo. Olha, fechou. Então isso aqui tudo vai crescer. É claro, tem muita semente aqui e a grande maioria vai morrer, tá? Mas a tendência é disso aqui fechar melhor. O que acontece? Aonde mora o bom manejo? Durante as águas, a gente maneja o capim mais alto, tá? Ele vai ficar na altura de 60 a 80 centímetros e vai sair na faixa de 30 a 40, tá? E aí você vai manejando. Só que a tendência, o que é? A gente vai tendo gemas mais altas que vai surgindo. Quando entra o período de seca, o pecuarista vai dando pressão do pastejo, vai rebaixando, vai rebaixando, vai rebaixando. Quando chegar no final da seca, o pasto tem que estar baixo. Como é que você rebaixa um pasto desse aqui? Vacada. Vaca come essa atalaiada, tá? Agora ela está bem seca, isso aqui vai prejudicar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olha a quantidade de brotação nova, tá? Nós estamos em pleno período de seca. Nós estamos agora final de agosto para começo de setembro. Aqui no Pará, a chuva vai começar final de outubro. Então, o que acontece? Eu falo sempre isso. Nas águas, o capim produz 70% do volume de massa do ano. Na seca, ele produz 30%. Tá aqui, ó. Olha os 30% que ele está produzindo. Agora, o gado tem que vir, comer isso aqui e quebrar essa talaria. No final da seca, no final do período de seca, esse capim vai ter que estar bem baixo. Aí, a hora que bater chuva, ele rebrota muito rapidamente e de forma intensa. Durante o período das águas, o capim, toda vez que o gado rebaixa o capim, a raiz morre. Mas a planta precisa se preparar para atravessar o período de seca. De que forma que ela se prepara? Com tecido de reserva e raiz. Então, se você, pecuarista, nos últimos 30 dias, antes de terminar o período de chuva, você estimular a planta com nitrogênio e com fósforo via foliar, você potencializa a produção de raiz e de tecido de reserva. E a planta entra de uma maneira mais saudável.
tá? Quando começar a bater as chuvas, o pasto explode. Pânico é muito bom, mas jamais o pânico vai fechar totalmente o solo e jamais você vai ter uma cobertura como você tem nas braquiárias. Esse espaçamento aqui, ele é admissível. Por quê? Por debaixo da terra, as raízes, elas se cruzam e a planta precisa de espaço. Outra coisa, toda essa palhada que vocês estão vendo aqui, ó, ela vai apodrecer, ela vai virar adubo, tá? Isso aqui é muito importante. Essa germinação aqui é importante. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma revitalização dessa pastagem aqui no início das chuvas. Porém, o que tem que acontecer? Tem que dar uma veda para a pastagem. Por quê? Porque o gado vai vir e vai querer comer essa brotação nova. Isso aqui vai estar todo verde, o gado vai vir comer aqui e não vem comer aqui. E aí começa a estragar novamente a pastagem. Manejar pânico não é fácil, mas é muito bom o pânico em termos de taxa de lotação, em termos de qualidade nutricional, ele é muito bom. Vamos respeitar a planta como uma cultura, como uma lavoura. E outra coisa, pasto, pânico, ele precisa de comida. Se você nutrir melhor a pastagem, você vai ter uma pastagem de melhor qualidade. Vamos pensar nisso, vamos respeitar a pastagem e vamos ter boas pastagens na fazenda. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.